Fala aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é de atualização sobre o projeto Yoda Coin Jedaus, beleza? O que aconteceu? Eu fiz 2 vídeos falando sobre o projeto, dando minha opinião, e aí a comunidade ficou revoltada, né? Comunidade não, né? Aqueles 10 pessoas lá tal ficaram revoltados, né? Sempre tem aquelas 10 pessoas mais exaltadas. Não tô falando que a comunidade só tem 10 pessoas, tá? Tem mais, mas aí 10 pessoas ficam mais revoltadas do que as demais, enfim, né? Perderam muito dinheiro tal, estão lá chateados. E aí um deles me procurou, um dos desenvolvedores me procurou, o Paulo. Eu não vou apresentar a conversa aqui que eu tive com ele por questões de privacidade, né? Se ele quiser, ele que apresente. Mas eu fiz umas perguntas, né? Ele abriu espaço para a gente poder questionar e eu questionei. Porém, já se passou aí bem uns 15 dias e eles não responderam, tá? Eles informaram que vão atualizar o white paper com as informações, as respostas. Porém, vocês, né, meus inscritos aqui estão me cobrando sobre atualizações, então eu vou trazer aqui as perguntas, que é justamente o que eu não encontrei de resposta. E aí, se alguém quiser responder, a gente agradece, né? Senão, por enquanto, vai ficar sem respostas. E as perguntas foram exatamente essa daqui. Sobre o time, quem faz parte do time hoje? Porque aparentemente teve alteração. É possível um link do LinkedIn ou Instagram, né, para a gente verificar essas pessoas, entender o histórico aí do que aconteceu ou não. Se não for possível também tudo bem, né? Esse é um pedido que a gente tem. Se não for possível, ok. Quais são os endereços das carteiras do projeto, do desenvolvimento, do marketing, do time e outras carteiras que por acaso tenham? Porque é muito importante, né, a gente saber qual que é a carteira do desenvolvimento, do marketing, para a gente acompanhar as entradas, as saídas, para ver se está tudo certo. É uma auditoria pública, né? Por isso que existe uma blockchain, por isso que é feito na blockchain, porque é um livro público para a gente entender exatamente o que está acontecendo. E quando o time não divulga o endereço das carteiras, a gente tem que confiar que está tudo certo. E no mundo de criptomoedas, a única confiança que você pode ter 100% é na matemática, certo? Então, se você não tem o endereço da carteira, é complicado. Outra coisa, existe vesting nas carteiras e qual que é o tempo de bloqueio? Por exemplo, a carteira do time. O time vai receber quanto? 50% do supply? 10%? 1%? A gente precisa saber. E outra, esse token que vai estar na carteira do time, ele tem um vesting específico, ele tem um bloqueio, ou seja, o time só pode gastar esse token daqui 2 anos, daqui 5 anos, ou ele pode gastar, já lançou, gastou, já lançou, vendeu, né? Tem que ter isso daí. Por isso que é importante ter transparência em qualquer tipo de projeto para a gente entender o que está acontecendo, tá? De novo, não é obrigatório, mas é muito recomendável que vocês invistam somente em projetos que têm segurança, que mostra qual que é a carteira, que a carteira do time tem um bloqueio, tem um vesting, não vai liberar tudo na hora, vai liberar um pouquinho em pouquinho durante 1 ano, durante 2 anos, só vai liberar daqui 5 anos, enfim, tem que ter isso documentado, é o mínimo, tá? Depois, existe uma carteira que serve de cofre para o stake. O contrato de stake foi auditado, porque uma coisa é você auditar o contrato do token, outra coisa é auditar o contrato do staking. E a gente sabe, se vocês não sabem, vamos saber agora, os principais roubos, os principais hackers são em contratos DeFi, são em contratos de stake ou em contratos de pontes, são contratos muito mais vulneráveis, porque eles envolvem várias pontes móveis, ali, várias conexões. Então é muito preciso que esse contrato seja auditado para a gente ter certeza que está seguro, certo? Continuando aqui sobre o staking, essa carteira onde fica os tokens guardados em stake é uma carteira física, é uma carteira multisig, como que é essa tecnologia, como que é essa segurança. Então um projeto precisa aí, né, pelo menos no início dele, demonstrar essa segurança. Eu acho que é importante. De novo, nada que tem aqui é obrigatório, mas sem essas coisas a gente fica meio receoso de investir, porque já tem projetos aí funcionando a todo vapor. Por que a gente vai apostar o dinheiro em algo que a gente não sabe se é seguro ou não, ou como funciona? Então, quando o projeto é pequeno, ele tem que trazer todas as informações
para que a gente possa ficar mais seguro, certo? E ainda sobre stake, qual que é a taxa de inflação anual projetada com a liberações dos tokens de recompensa? Então não adianta você ficar felizinho, eu ganhei 100% no stake, beleza, mas esse 100% de tokens que foram liberados é pura inflação, é o preço do token desvalorizando se não tiver demanda de compra, e a gente sabe, olhando o gráfico de Yoda Coins, de GDAO, que não existe demanda de compra ainda. Então, se tem uma inflação, o preço do token ele vai cair continuamente. É uma pressão muito grande de venda, beleza? E a última pergunta sobre o staking, lançando o Yoda Coin, vocês vão migrar o stake lá para dentro, certo? Então foi uma pergunta aqui mais sobre projeto. E aí já entrando bem no projeto mesmo, qual que é o principal apelo da Yoda Coin, dado que já existem diversas DEX rodando por aí, então eu queria saber qual que é o mote, né? O que é o diferente dela, porque tem que ter alguma coisa diferente para poder atrair pessoas, certo? E depois, qual que é o diferencial contra a PancakeSwap? A gente sabe que existe aí algo muito parecido com a PancakeSwap funcionando já, né, rodando, então a gente quer saber o que vai convencer as pessoas a utilizar Yoda Coin e não utilizar PancakeSwap. É só o que? Esse que faz o diferente, né? Porque acreditam que existe espaço no mercado para Yoda Coin Swap hoje. Hoje vemos que a maioria dos projetos estão migrando para um DAO. Yoda Coin também vai ser uma DAO no futuro, né? Como que eles planejam isso, mas a questão ali de governança. Vocês vão operar na rede BSC, tem previsão para operar em outras redes? Então aqui a gente quer saber se vai ter interoperabilidade. Um ponto bem sensível é a qualidade dos projetos, principalmente no início. Vocês vão fazer algum filtro, auditoria ou algo assim para listar os projetos? Dado que a gente está falando aqui de uma DEX, certo? Então tem essa dificuldade. Eu já escutei muitas pessoas falar da PancakeSwap, que lá só tem golpe, que lá só tem scam, e realmente lá tem tudo, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Então eu queria saber se eles vão fazer algum filtro aqui para listar ou se eles vão listar qualquer porcaria lá, porque isso impacta negativamente, né? Imagina que a DEX está começando agora e a Yoda Coin está começando agora. Você entra lá, tudo que você compra lá é scam, tudo que você compra é golpe, tudo que você compra é furada, a galera vai parar de usar, né? Então tem isso também, é um ponto mais de imagem, certo? Vocês comentam que querem ter uma Launchpad. Isso para quando, né? Quando que é a previsão disso estar funcionando também? E aí a Launchpad vai nessa mesma sequência de qualidade. Também não adianta você ter uma Launchpad que só faz scam, só faz golpe, só faz projeto furado. Também ninguém vai querer mais participar depois de um tempo. Tá? Sabemos por experiência de mercado que mesmo nomes como Shiba não conseguiram emplacar uma DEX. Qual o plano de marketing da Yoda Coin para conseguir não somente um hype passageiro e construir algo de longo prazo? Então aqui um ponto muito importante. Tem a DEX da Shiba que, cara, Shiba tá lá no top 20 do mundo, né? Alcançou até o top 10 e não conseguiu ter uma DEX que funcione. Quer dizer, ela funciona, mas ela não tem utilidade no mercado, né? Ninguém fala assim, eu vou usar a Shiba para comprar. Não, o pessoal Uniswap, PancakeSwap e basicamente. Próxima pergunta. Como o Yoda Coin está se preparando ou não para uma possível regulamentação que coloque as DEX privadas do Brasil na mesma categoria de corretora centralizada? Então, mais uma vez aqui, por ser um projeto centralizado, né? Então a gente tem o CEO, tem os desenvolvedores, tem todo mundo, é uma empresa privada. Não adianta falar que é uma DEX, né, descentralizada, porque é uma empresa privada. Então, pode ser que em algum momento a regulação chegue e eu queria saber se eles têm alguma previsão, se já pensaram sobre isso ou se não também, tá? Outra pergunta, o time da Yoda Coin pretende fazer alguma coisa em relação às carteiras que possuem uma enorme quantidade de tokens em circulação hoje? Aqui a gente está falando do problema de centralização do supply circulante. Tem algumas carteiras que têm uma quantidade expressiva e quando essas carteiras quiserem vender, né, no momento que elas quiserem vender, vai causar aí um estresse no gráfico, beleza? Hoje existe uma taxa de 12% para quem quiser vender Yoda Coin na rede BSC. Essa taxa não está prevista no white paper. Por que existe uma taxa que não está nos documentos? Para que serve uma taxa? Para onde vai? Por que só na venda?
Então aqui eu fiz uma pergunta muito séria, tá? Porque quando a gente tem um documento, white paper, ele é para ser seguido. Imagina que você tem um documento do Bitcoin e dá na telha, não, agora vamos mudar, agora vamos colocar uma taxa aqui de 12% para quem quiser vender Bitcoin. Cara, isso acaba com o projeto. Quando você faz aqui um projeto Yoda Coin e do nada você muda a taxa porque tem muita gente vendendo ou para tentar segurar preço, manipular gráfico, isso é ruim, porque se você fez isso hoje, você pode fazer amanhã. E quem que garante que você não vai fazer, né? O contrato não é renunciado, então é preciso que isso fique muito bem claro, explicado, e é preciso que o time tome uma atitude para que isso não possa acontecer, né? E não é só prometer, eles têm que fazer algo concreto via contrato inteligente que impeça que eles mesmos possam alterar qualquer coisa do tipo no futuro, certo? Vocês estão comunicando que a KuCoin listará o token em breve. É possível informar a quantidade de token que vocês vão enviar para a KuCoin e de qual carteira vai sair isso? Então, mais uma vez, né? Lá no white paper inicial não tem tokenomics definido, né, carteira para listagens. Então a gente não sabe. Então é interessante saber de qual carteira que vai sair para a gente ver a quantidade de tokens, para a gente ir entendendo como que está o mercado. E a última pergunta aqui sobre o mais atual despejo de tokens. Não ficou claro por quê? É extremamente improvável que aconteça uma venda por engano. Esses tokens que vocês negociaram com o tal do espanhol saíram de qual carteira? Aqui 2 pontos, né? Para quem não está entendendo essa última questão, eles fizeram uma transação com um espanhol, tá? Que seria uma parceria comercial, que não ficou muito claro. Para mim, pelo menos, não ficou muito claro. E eles transferiram para esse cara. Esse cara aparentemente clicou em vender, só que esse token ele só estava listado na PancakeSwap. E para você vender na PancakeSwap, você precisa aprovar o token primeiro. Então, assim, é improvável que alguém venda por engano, tá? Não tem como você clicar em um botão e vender por engano na PancakeSwap. Quem usa sabe que não é assim. Você não vai clicar em um botão e vai vender por engano. Você tem que fazer um processinho que é um caminho a se seguir. Existe um processo. Então, não dá para vender por engano. Eles usaram isso aí como desculpa, né? Ou disseram que a pessoa deu isso como desculpa. Então, não ficou muito claro esse despejo. Foi muito estranho. Não sei se eles vão querer tocar nesse assunto ou não, mas enfim, e também de qual carteira que saiu. Bom, essas são as perguntas que eu fiz, tá? Por não ter essas informações, eu gravei aqueles 2 vídeos no passado falando mal desse projeto e continuo com a mesma cabeça porque realmente não tem essas informações. Então, para mim, não tem o porquê, nenhum motivo para acreditar que esse projeto possa prosseguir de forma saudável ou mesmo que vá dar algum fruto positivo no futuro, certo? A única coisa que eu estou diferente agora é em relação ao desenvolvedor Paulo, que se dispôs a falar comigo de forma educada. Muito obrigado por isso. E a gente conversou, bateu um papo super legal. A gente até tentou marcar de se encontrar, mas não bateu as agendas. E eu fiquei aí esperando as respostas que não vieram. Eu espero mesmo, assim, para a continuidade do projeto. Não espero nem que eles me respondam por ego, nada disso. Eu só espero que eles usem, né, tudo isso que eu estou passando aqui como uma forma de tentar comunicar melhor com a comunidade, né? Às vezes alguma informação ali que não passou, porque, né, a gente sabe que tem muitos investidores que estão começando agora e que se realmente eles não tiverem as informações de qualidade, eles vão acabar tomando decisões incorretas. Então, às vezes, o gráfico não está bonito, mas se a comunidade está bem embasada, né, tem a profundidade no assunto, eles não vendem porque eles sabem do futuro. Agora, quando tem um monte de lacunas que ninguém sabe responder, aí obviamente você vai vender, porque você está ali com um nível de risco muito acima do que você poderia aceitar, beleza? Então essa é a minha atualização sobre Yoda Coin GDAO, mesmo que eles não tenham respondido. E eu vou deixar aqui, se por acaso tivermos novas notícias sobre isso, a gente volta para falar. E deixa aí no comentário o que você achou sobre toda essa história, todas essas perguntas e a falta de resposta também, beleza? Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí para você receber conteúdo de qualidade. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui!